A nível nacional, eu acho que o governo de António Costa deve olhar para este governo dos Açores e aprender como se faz. E as notícias, ultimamente, têm sido verdadeiramente desastrosas. Vimos o caso do Zemar, em que trabalhadores agrícolas, a nós CDS pouco nos importa se são imigrantes, se são cidadãos nacionais, porque toda a pessoa que trabalha em Portugal merece ter a sua dignidade protegida, trabalhavam há muitos anos em condições deploráveis, desumanas e indignas para qualquer cidadão. O Governo nada fez, apesar das denúncias que foram feitas. Nada incomodou o doce viver do Governo de António Costa e foi preciso um surto de Covid para intervir. Mas, como sempre, o Governo Socialista interveio tarde e interveio mal. E fez aquilo que quem não sabe o que está a fazer costuma habitualmente executar. É assinar um papel, a obrigar ou a proibir. É isto que o socialismo nos habituou, a retirar liberdades e, para resolver os problemas, retiram direito ou cerceia outra liberdade. E foi de uma brutalidade atroz o que o Governo fez, porque atropelou os mais básicos direitos fundamentais que estão na nossa Constituição. Em primeiro lugar, o direito à dignidade da pessoa. Aqueles trabalhadores há muito tempo mereciam uma habitação condigna, proporcionada pelo nosso Governo. E depois conseguiu atropelar um direito fundamental à propriedade privada, transferindo a solução do problema para aquelas famílias, muitas delas, aquela casa era a habitação própria permanente, ou para aqueles empresários que estavam com o negócio em vista e que pode ser prejudicado por esta atitude do Governo. Portanto, é tempo de nos perguntarmos se queremos comunismo ou liberdade. Porque o comunismo abre as portas tirando provisoriamente um direito. Depois essa retirada provisória passa à definitiva. E depois desse direito vem outro direito, vem outro direito, vem outra liberdade. E há décadas que os cidadãos, depois de governados pela esquerda e pelo PS, que é responsável por mais de 60% da nossa experiência governativa, começam a acordar com poucas liberdades e com poucos direitos. Este já não é o PS da Fonte Luminosa. Este é o PS que se habituou ao convívio e fez crescer a extrema-esquerda em Portugal. E hoje está refém de todos os vícios morais e políticos da decadência do comunismo que não resultou em nenhum país onde foi implementado. É por isso que o Zemar, no caso de Eduardo Cabrita, é só a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg de um ministro que coleciona casos que vão desacreditando que são uma mancha para o país e que dão mau nome a este governo. Eduardo Cabrita tem o toque de Midas invertido. Em tudo aquilo que toca dá mau resultado e as coisas correm mal. É por isso que foi com estranheza que ouvi o Eduardo Cabrita referir-se ao CDS como um partido que está ao náufrago. Como é que um partido que governa a Madeira? Como é que um partido que governa os Açores? Como é que um partido que contribuiu para a eleição à primeira volta do Presidente da República da sua área política? Como é que um partido que se prepara para crescer nas próximas eleições autárquicas pode estar náufrago? É que o único naufrágio que eu vejo aqui é o Ministério da Administração Interna, que brinca com a vida dos portugueses. Aloja trabalhadores agrícolas às 4 da manhã para os realojar às 2 da tarde do dia seguinte por ver suspendida em tribunal uma medida que era inconstitucional e lesava o direito de propriedade e a violação dos direitos humanos. Portanto, pare de brincar com a vida dos portugueses, Eduardo Cabrita, saia, demita-se, porque já vai tarde. E, infelizmente, esta falta de dignidade institucional e de educação não é exclusivo de Eduardo Cabrita neste governo. João Galamba, secretário de Estado da Energia, atacou o jornalismo de forma ordinária através de uma jornalista e de um canal de televisão. João Galamba, qual hater, tornou-se um cowboy do teclado no seu Twitter. Se há uns anos atrás avisava por SMS um ex-primeiro-ministro de um processo judicial, agora destila ódio constantemente nas suas redes sociais. E eu percebo que João Galamba lide mal com o jornalismo, porque tem a escola de José Sócrates. Porque o jornalismo investiga, denuncia e descobre as verdades. Mas um secretário de Estado que não percebe que sem jornalismo, mesmo que incómodo, não há democracia, é um secretário de Estado que está a mais e tem que sair imediatamente deste governo. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, dê um duplo jackpot ao país e livre-se de Eduardo Cabrita e João Galamba, porque eu tenho a certeza que não se revê nestas faltas de educação e de indignidade institucional que estes membros do seu governo estão a revelar. Por último, faço um último apelo. Faço um apelo para que este governo combata a sério a corrupção.
A corrupção, que é uma erva daninha do nosso sistema político e que, de acordo com uma notícia que saiu esta semana no El Mundo, Portugal é o país da Europa que menos combate a corrupção. Portugal estagnou o combate à corrupção. O PS e a sua rede de poder hoje é a mais influente de sempre. Uma rede de poder fruto dos arranjos com a extrema-esquerda, de anos e anos de governação e do abatimento da economia e dos cidadãos perante o Estado. Um Estado grande gera pobreza, uma economia fraca, dependências e burocracia, que são os instrumentos preferenciais para a existência de corrupção. Por isso, precisamos de um governo que combata a corrupção e a impunidade. Porque, embora a corrupção não seja um fenómeno exclusivamente português, a impunidade começa a ser uma coisa muito nossa. Acabou o tempo das palavras. Nós precisamos, naturalmente, de combater a corrupção porque atraiçoa a confiança dos portugueses, mina o seu trabalho, coloca-nos uns contra os outros e transforma o Estado em inimigo número 1. E a corrupção não se combate com os mesmos de sempre. Com aqueles que há anos se eternizam nos seus lugares e utilizam o Estado para servir dele, nem se combate com os radicais populistas que à esquerda e à direita mais não dizem do que chavões e lugares comuns para deixar tudo rigorosamente na mesma. É por isso que eu estou na liderança do meu partido, com a juventude e com a liberdade próprias da idade, sem amarras a um passado coletivo que nos envergonha a todos, para combater firmemente a corrupção. Porque acabou o tempo das palavras. É preciso agir politicamente. Precisamos de prisão efetiva para todos os políticos que incorrerem em crimes de corrupção, que estejam inibidos de exercer as suas funções por 10 anos. Que o agravamento das penas seja efetivo, que o enriquecimento ilícito seja combatido, mas também não esqueçamos a justiça. Porque a justiça não pode ser um problema na luta contra a corrupção, tem de ser uma solução. E nós pedimos que um juiz não construa uma carreira baseada em erros grosseiros em decisões de primeira instância. Que para a avaliação do juiz seja considerado os erros grosseiros e recursos revertidos nos tribunais superiores. Que haja um reforço da exclusividade dos nossos magistrados. Que o Governo deixe de poder intervir em decisões para a nomeação de procuradores europeus, como aconteceu no caso da ministra Van Duma. E este é um apelo e é um combate da nossa cidadania, pela dignidade das nossas instituições, pela qualidade da nossa democracia, que nos convoca a todos, enquanto políticos convictos e moderados, a fazer de Portugal um país cada vez mais sério, um país cada vez maior. Conto com o Artur Lima, conto com este Governo dos Açores, conto com o empenho de todos e pelo exemplo que nos deram, a mim como Presidente do CDS, que é sempre possível fazer mais, rasgar horizontes e fazer melhor. Porque, como diria o padre António Vieira, nós somos aquilo que fazemos. O que não se faz, não existe. Portanto, nós só existimos nos dias que fazemos, nos dias em que não fazemos, apenas duramos. Viva os Açores! Viva os Açores! Viva o CDS! Viva Portugal!